O nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é intuição. Cada um tem que observar assim que com a intuição a pessoa vai fazendo as suas funções. Intuição. No desenvolvimento normal de uma criança, ela naturalmente vai tendo mais facilidade quando ela apresenta uma atenção para aquele adulto que faz a sua formação, que cuida da sua formação. O adulto, na vida dele, se ele caminha para entender os ensinos do Criador, as informações, as instruções, a sua vida vai ficando mais fácil também. Muitas vezes uma pessoa passa por uma situação e ela fala antes que se ela tivesse ouvido a sua intuição, ela estaria numa condição melhor. Ela recebeu uma notificação. Cada um tem a oportunidade todo instante de alinhar melhor a sua vida. Um adulto na fase de maduro, ele vai olhando para o seu passado e ele vai confirmando que ele teve muitas oportunidades de caminhar em vários caminhos. Todos apresentavam bom. Com a sua intuição ele foi fazendo a seleção. Pode ter apresentado muitos trabalhos, muitas dificuldades, mas com a intuição ele foi superando todas as coisas que foram apresentando. Ele teve esta condição. Não tem importância o caminho que uma pessoa tem que caminhar, mas ela tem que observar que um caminho não é uma coisa reta, definida. O alvo dela interno é que tem que ser um alvo elevado dentro dela através do conhecimento dos ensinos. Com a intuição não tem importância, ela vai dando as voltas que precisam de serem dadas, mas ela vai chegando naquele objetivo. Na vida física de uma pessoa, ela não caminha em linha reta. Ela vai para uma direção, ela vai por outra direção. Não tem importância, mas ela tem um objetivo que ela precisa de alcançá-lo. Ela vai fazendo esse esforço. Dentro dela, ela vai traçando o melhor trajeto para conseguir chegar naquele objetivo. A intuição é esta condição. Não tem importância como a pessoa faz, tem importância como ela tem o objetivo. E o objetivo tem que ser sempre naquela condição que a vida de uma pessoa precisa de ser harmoniosa. Ela tem que evitar as oportunidades. Tem muitas oportunidades que não dá à pessoa uma grandeza para ela mesma. Esses tipos de oportunidade é que precisa de encontrar-se distante delas, não é nas proximidades. Muitas vezes a pessoa julga que ficando perto de outras pessoas ela vai ser beneficiada. O benefício é interno. Muitas vezes ela poderá receber um auxílio, um benefício, mas de uma maneira geral ela tem que apresentar uma condição para ela ser qualificada. E o esforço é individual e uma qualificação a pessoa precisa de fazer a diferença das coisas externas para as coisas interiores. Todas as coisas têm muita importância. Cada um é que tem que conhecer ele mesmo. E é através da intuição que a pessoa vai conhecendo e ela vai observando um processo interno de perceber antes como manifesta a intuição através do quadro que o cerebelo forma para o cérebro e o cérebro forma através da imagem os pensamentos que ele acabou de receber e ele vai formando as palavras. A pessoa precisa de lembrar assim que com os ensinos tem muita importância, porque se muitas pessoas falam assim que deveriam terem ficado caladas, esta condição é muito importante. Então as palavras que o cérebro formou através dos pensamentos são inferiores. Com a intuição, a pessoa vai tendo esta condição de ver se precisa de falar ou quando ela precisa de falar. Tem muita importância. E a pessoa tem que ir observando que a intuição
muda a norma temporal e sempre vai surgir oportunidades para uma realização. Não tem necessidade de uma pessoa realizar imediatamente aquilo que ela estava visualizando. Ela tem que observar se vai ser bom para ela, ela tem que mudar a norma temporal. É um processo físico e cada um tem que ir observando que a vida de uma pessoa tem muita importância, mas é para ela. Um filho tem uma determinada importância, a companheira ou companheiro tem uma outra importância, mas o que é mais importante é como a pessoa é e a maneira que ela está transmitindo, o jeito que ela é no ambiente em que ela vive, no ambiente em que ela trabalha. Isso dá aquela importância. É uma referência para a pessoa caminhar mais tranquila com ela, com o processo de saber que a fala é inferior e que os pensamentos são inferiores. Ela tem que ter cuidado com o que ela fala e cuidado com o que ela está pensando. É bem sério, porque uma expressão popular que fala assim que o pensamento tem muita importância, porque uma pessoa pensava anteriormente num alvo e depois ela se encontra com aquele alvo e ela tem que observar se aquele alvo vai trazer para ela uma harmonia. Com a intuição, ela vê se aquilo vai ser bom, porque aquele alvo pode ser numa outra localidade, pode ser de uma outra maneira, ou pode ser melhor ainda do que aquele que ela estava pretendendo. A força que uma pessoa tem dentro dela sempre é força que cria. Com a intuição, o criar, utilizando esta força, dá a harmonia que precisa. E esta condição, a pessoa precisa de lembrar que não tem uma maneira da pessoa ser lerda, ser passiva, aceitar as condições que são impostas. A maneira é com a firmeza que a pessoa tem. O norte dela vai possibilitando ela tirar as coisas que na sequência, se aceita, ficará prejudicada. A nossa vida interior é que dá importância para a própria pessoa. Intuição. Se uma pessoa que estuda o livro Na Luz da Verdade observar que linearmente não tem solução as coisas que apresentam todos os dias para a sua vida, com a mudança interna, utilizando a intuição, a pessoa vai confirmando assim que existe a linha horizontal para as coisas externas materiais, mas dentro tem uma linha vertical, que a pessoa muda a norma temporal e ela convive com aquilo que está apresentando. Estudando os ensinos, conhecendo os auxílios que o Criador possibilitou, a pessoa vai ficando tranquila com ela. Ela vê que existe uma limitação. A mesma coisa existe com o corpo físico da pessoa. Durante um tempo ela convive com isto e com aquilo. Ela tem a condição de poder ir e voltar. Um tempo seguinte ela vai tendo uma limitação. Com o costume bom de conhecer as leis da criação, ela vai fazendo esse trabalho a vida toda e ela vai utilizando a intuição, vai convivendo com as limitações que o corpo vai apresentando e ela vai observando assim que a intuição forma quadros e com esses quadros ela vai tendo a oportunidade de dar uma forma melhor para aquela definição. Tem muitas coisas que a pessoa sente impotente diante daquilo que está apresentando na sua vida. Com essa mudança da norma temporal, entrando numa condição de aspiral dentro da pessoa, ela vai vendo que existe a possibilidade e muitas vezes ela tem que conviver com aquilo que está apresentando. Diante dos quadros, ela vai tendo a esperança. E é bem importante, porque com o costume bom, a pessoa vai tendo um resguardo do seu corpo físico.